Vamos abrir a palavra do Senhor na carta do apóstolo João, na primeira epístola de João, no seu capítulo 2, e vamos ler do versículo 12 até o versículo 14. Então, primeira epístola de João, no capítulo 2, do versículo 12 até o 14. Diz assim a palavra do Senhor: Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Vamos orar. Santíssimo Deus e nosso eterno Pai, diante da Tua presença, Pai, pedimos nesse momento que o Senhor venha iluminar o nosso entendimento para a compreensão das Escrituras Sagradas, que o Teu Santo Espírito que inspirou, Senhor, o escritor, que inspirou o apóstolo João a escrever esta carta, que o Senhor nos abençoe, Pai, com o intuito de sermos edificados pela Tua palavra, de sermos transformados, que o Senhor fale conosco através da Tua palavra, Deus. Abençoa a Tua igreja, que a Tua igreja seja edificada, Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória, Deus. É o que nós pedimos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, um tempo atrás se cantava um cântico da década de 70, dos Vencedores por Cristo, e diz assim: muito embora um só Jesus exista, nem todos sabem vê-lo como é. Filósofo, poeta ou comunista, ou mesmo hippie já se disse até. Mas Jesus é mais importante quando se sabe do seu grande amor. E é preciso hoje que se cante: Jesus, Filho de Deus e Salvador. Muitas pessoas conhecem esse cântico, né? Eu acredito que muitas pessoas conhecem, né? Muitas vezes eu dou o meu atestado de antiguidade diante de vocês, mas é um cântico conhecido e bastante importante, que naquela época que foi escrito, na década de 60 e 70, muitas pessoas com visões diferentes a respeito da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Um dizendo que era um filósofo, se comparando lá a Karl Marx. Outros diziam que era um poeta, revolucionário, até mesmo comunista e hippie se disseram a respeito do Senhor Jesus. Mas quão bom é saber, quando se reconhece que Jesus é realmente, que Ele é o Filho de Deus e é o nosso Salvador. Isso na década de 60, 70, que se cantava nas igrejas. Mas nos dias da igreja primitiva, por volta mais ou menos dos anos 80, antes mesmo dos anos 110, havia algumas ideias que estavam sendo propagadas dentro da igreja. Então, desde que a igreja se iniciou, então sempre quiseram, através Satanás, o maligno, sempre quis atrapalhar a igreja, quis atrapalhar o ensinamento a respeito da verdade da pessoa do Senhor Jesus. Então, numa última mensagem que eu trouxe para vocês aqui, eu falei dos problemas que estavam acontecendo na igreja ali de Corinto, e agora é uma carta que o apóstolo João vem escrever a respeito de coisas que estavam acontecendo, de alguns falsos ensinos que estavam sendo propagados naqueles dias e que estavam causando problemas na igreja do Senhor, até mesmo risco de cismas. Mas como diz na própria carta, algumas pessoas já tinham saído por causa dos seus ensinos que não se equiparava com a verdade, com a ortodoxia da fé cristã.
Então, só para a gente dizer que tipos de ensino eram esses que estavam sendo naqueles dias, então, era os ensinos a respeito do gnosticismo. A palavra gnose, que do grego quer dizer conhecimento. Então, algumas pessoas estavam ensinando 3 tipos dessa gnose. Então, estava ramificado em 3 linhas, a qual o apóstolo João, nessa carta aqui, ele vai descrever, combater a respeito desses ensinos. Por exemplo, segundo os historiadores que estudaram a respeito do que estava acontecendo naquele período, então, esses gnósticos, então eles faziam aquele dualismo que a matéria é má, mas o espírito é bom. E se propagava dessa linha de gnose que a Terra, né? A Terra ela tinha 7 esferas e que o homem que estava nessa matéria ruim, então ele era uma pessoa triteísta, então eles dividiam o homem em corpo, alma e espírito. Então corpo e alma era ruim, mas o espírito era bom. Mas através de um conhecimento velado, um conhecimento que só os iniciados conhecessem, então essa pessoa, através do seu espírito, ela poderia transcender da terra para entrar numa dessas 7 esferas. Isso era o ensino da época que estava sendo ensinado. Uma outra linha de gnosticismo que estava sendo pregado, ensinado e estava dentro das igrejas também ensinado era o docetismo. O que vinha a ser essas pessoas diziam? Que, na verdade, baseado nessa mesma linha de pensamento, a matéria é ruim, mas o espírito é bom. Então, eles ensinavam o quê? Que, na verdade, se Jesus ele é o Deus, então, se ele estava em corpo, que é matéria, então aquilo é ruim. Então, não poderia ser um corpo verdadeiro. Então, somente parecia. Daí que vem a palavra dokel, que é parecer, daí por isso que eles eram chamados os docetistas, que é aquelas pessoas que acreditavam que só parecia um corpo, mas não era corpo. Por isso que o apóstolo João, meus irmãos, os irmãos, quando lerem a carta do apóstolo João, ele vai enfatizar em vários momentos que Jesus veio em carne. Então, que Jesus veio carne e sangue é o que testifica ali na terra, o Espírito, a água e o sangue, mostrando que ele se encarnou, o Verbo se encarnou. E um outro exemplo que também estava naqueles dias acontecendo dentro da igreja era um sujeito chamado Cerinto. E o que esse homem ensinava? Ele fazia separação entre o Jesus e o Cristo, que eram pessoas distintas. Jesus era humano, mas no momento do seu batismo, Cristo, ali, ele adentrou na pessoa de Jesus. E no momento que Jesus morre, então Cristo vai para o céu e Jesus morre. Meio absurdo para os nossos ouvidos hoje, mas muita gente acreditava nessas coisas. E Satanás, através desses falsos ensinos, de certa forma, com suas artimanhas, tentava ganhar muitas vezes os ouvidos e muitas vezes aqueles irmãos que não estavam firmados na palavra do Senhor. Apesar que essas ideias ainda existem e perduram até o dia de hoje. E por isso o apóstolo João foi servido a escrever essa carta, não com um tom de beligerante contra esses ensinos, mas um tom pastoral. É uma carta dirigida para a igreja, é uma carta dirigida para os crentes em Cristo Jesus. Então, quando os irmãos leem a carta de João, que é chamado de epístola universal, porque não especifica uma igreja específica, mas aos crentes de forma espalhadas ao redor da terra. Então, eram pessoas que conheciam a respeito dos ensinamentos do Senhor Jesus. Então, eram pessoas que obedeciam aos mandamentos, eram pessoas que confessavam o nome do Senhor Jesus, eram pessoas que estavam cientes dos ataques de Satanás contra a igreja do Senhor. Então, para isso, ele é servido a respeito de tudo o que estava acontecendo, escrever essa carta para esses irmãos fortalecerem a sua fé no Senhor Jesus. Então, a gente pode resumir que o resumo do ensino da carta da primeira epístola de João é que os crentes eles devem andar na luz. Eles devem andar na luz, eles devem viver pela verdade e eles devem obedecer ao mandamento de Deus. Então, pode ser resumida desses 3 ensinamentos.
andar na luz, viver pela verdade e obedecer ao mandamento de Deus. Então, no texto que nós iniciamos o culto desta noite, na leitura inicial, por isso que o apóstolo João ele vem escrever, abra de volta no capítulo 1, no versículo 1. Então, essa carta que já não começa com uma saudação, ele já vai direto ao ponto que ele quer dizer. Olha o que ele diz: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou e nós a temos visto e dela damos testemunho e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, eu vos escrevo para que a nossa alegria seja completa. Então, se aquelas pessoas estavam ensinando coisas erradas, distorcidas a respeito do Senhor Jesus, ele, João, apóstolo que foi chamado pelo Senhor, desde o começo, quando o Senhor foi chamando os seus discípulos, ele que esteve com Jesus, ele está dizendo a respeito do verbo da vida. Nós temos ouvido, nós temos visto, as nossas mãos apalparam. Eu estive com o Senhor Jesus. Como alguém pode dizer coisas a respeito de Cristo que não é verdade? Eu estive com Ele, fui testemunha, ouvi da sua voz, até mesmo as minhas mãos apalparam. Estava lá João, seu irmão Tiago, que eram pescadores e foram chamados pelo Senhor, que prontamente deixaram as suas redes e seguiram ao Senhor Jesus. Esse discípulo que esteve em tantos momentos especiais, que o Senhor preferiu não ter todos os discípulos em determinados momentos, mas escolheu ali Pedro, Tiago e João. Por exemplo, no momento da transfiguração, que João viu a glória do Senhor e nenhum dos outros 12 teve a honra, a não ser Pedro, Tiago e João, de ver aquele momento da glória do Senhor. Vários momentos o Senhor esteve com esses discípulos. E no momento ali da crucificação do Senhor Jesus, aquele discípulo estava ali, e o Senhor Jesus, ali sendo crucificado, pede para que ele venha cuidar da sua mãe, para que não a deixasse desamparada. Ele, que é o discípulo amado, alguém que teria mais autoridade para falar a respeito de Jesus naquele momento, que nós temos ouvido, visto com os nossos próprios olhos, contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E ele escreve essa carta, versículo 4, ó. Essas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Agora, meus irmãos, no texto base que nós vamos ler, nós lemos desta mensagem, do versículo 12. Então ele diz filhinhos. E é interessante, né, a forma como o apóstolo João ele escreve essa carta, né? Filhinhos, né? Então João, ali já na sua idade avançada, como eu disse, os primeiros discípulos ali do Senhor Jesus, começou com alguns do Senhor chamando ali, na beira da praia, chamando, foi se juntando, depois veio Mateus ali na coletoria, foi juntando, formou o grupo. E assim como na parábola, né, do grão de mostarda, é menor das sementes, mas se faz uma árvore. Agora estavam ali discípulos do Senhor Jesus, espalhados por todos os lugares. Veio perseguição, espalharam os discípulos. A mensagem do Senhor foi levada para vários lugares, lugares longínquos. O evangelho alcançou pessoas. Imagina você sendo o apóstolo João,
vendo tantas e tantas pessoas que abraçaram a fé, tantas e tantas pessoas que o Senhor chamou. É claro que ele teria um zelo para com essas pessoas. Então, pessoas ali novatas, iniciadas na fé, pessoas que ele tem um carinho, é como um paizão mesmo, por isso que ele escreve essa carta. Filhinhos, meus pequenos filhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Ele quer enfatizar o que, meus irmãos? Quando fala que os pecados são perdoados por causa do nome, é que a respeito de todas aquelas coisas que estavam dizendo a respeito de Jesus, que estavam ensinando uma salvação através de um conhecimento muitas vezes estranho, espúrio, obscuro, aqueles irmãos foram salvos por causa do Senhor Jesus e do seu sacrifício realizado na cruz do Calvário. Eles eram salvos, tinham seus pecados perdoados, porque o Senhor Jesus cumpriu a vontade do Pai de se encarnar, de deixar a glória que ele tinha, de se esvaziar, de entrar no seu estado de humilhação, da condição mais baixa que ele tinha, sendo Deus, se fazer servo e cumprir tudo aquilo que a lei exigia. Todas as nossas tentações que nós não podíamos e que nós falhamos, ele cumpriu por nós. Então, se aqueles irmãos estavam com a fé abalada, ele escreve: eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. O Novo Testamento, meus irmãos, ele foi escrito em grego. E o grego ele tem as suas particularidades que o faz muitas vezes uma língua muito fascinante. A gente, na nossa língua portuguesa, nas línguas modernas hoje, nós entendemos o tempo como presente, passado, futuro. E no grego, muitas vezes, quando, por exemplo, nessa palavra perdoados, os vossos pecados estão perdoados, é algo que aconteceu no passado. Só que o grego, ele não se dá satisfeito quando fala, foi perdoado, mas o grego quer saber qual a extensão desse perdão. Esse perdão era para aquele momento ou a extensão dele vai para outro momento? Aí que entra na cultura grega e na gramática grega o tempo perfeito. Quer dizer, algo que aconteceu no passado, mas o efeito, ele ocorre eterno. Então, nós somos perdoados, o que João está dizendo, nós somos perdoados por causa do nome dele, não só lá, mas ainda nós continuamos a ser perdoados por causa do nome de Cristo. Olha que diz o capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, se todavia alguém vos pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e ele é a nossa propiciação, ele é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelo do mundo inteiro. A extensão universal e eficaz sobre aqueles a quem Deus chamou, aqueles a quem Deus escolheu antes da fundação do mundo. Então, meus irmãos, se aqueles irmãos estavam ali, meio que balançados a respeito das coisas que estavam sendo ditas, que estavam sendo propagadas, aqueles burburinhos a respeito de falsas heresias, o apóstolo João escreve para cientificar esses irmãos, diz que os pecados deles são perdoados por causa do seu nome, o nome do Senhor Jesus, o verbo da vida, o autor da vida. Filhinhos, aqui ele se refere a todos os crentes. É uma particularidade do apóstolo João. A gente vai ver em vários momentos ele dizendo filhinhos. Agora ele vai dizer para duas classes de pessoas, que é aos pais e aos jovens. Olha o versículo 13. Agora ele diz: pais,
Eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Então ele está dizendo, alguns comentaristas dizem que quando o apóstolo João escreve pais aqui, possivelmente seriam pessoas já mais amadurecidas na fé cristã, pessoas que estavam encarregadas de instruir os neófitos, novos convertidos, e poderia também ser pais de famílias também, a qual eram eles encarregados do ensino do evangelho. E o que o apóstolo João está dizendo para esses pais? Eu escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. E quem é que existe desde o princípio? Que ele escreveu já no primeiro capítulo, versículo 1, a respeito do Senhor Jesus. E quando a palavra de Deus usa muitas vezes o verbo conhecer, isto é bastante especial, não é um mero conhecimento. Muitas vezes denota um relacionamento. Então, pais, eu vos escrevo porque conheceis, porque vocês têm um relacionamento com aquele que existe desde o princípio, com o Senhor Jesus. E se conheceis, é porque vocês também guardam os mandamentos do Senhor Jesus. Então, para essas pessoas, para os pais que conhecem ao Senhor Jesus, aquele que existe desde o princípio, ele vem enfatizar. É interessante que enfatiza duas vezes, né? Então aqui, pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. E depois lá no versículo 14, ele vai dizer de novo, pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Então primeiro ele diz escrevo e depois ele vem dizer escrevi. Não é porque o apóstolo João parou aqui no versículo 13, foi tomar um café, depois voltou e escreveu. Não, ele quis enfatizar. Primeiro eu escrevo, depois eu escrevi. É para enfatizar a respeito daquilo que aqueles irmãos naquele período precisavam ouvir e a respeito de que hoje a igreja do Senhor Jesus precisa ouvir. Como eu disse, meus irmãos, o conhecer muitas vezes denota um relacionamento. Até mesmo o ato sexual na Bíblia, muitas vezes conjugal, né, é dito como conhecer. Se os irmãos verem alguns textos da palavra de Deus, que informa, caracteriza o relacionamento mais íntimo que possa ter. Então, aqueles irmãos a qual o apóstolo João chama aqui de pais, pessoas ali com mais maturidade, pessoas que já tinham vivido, já tinham experiência, já tinham passado por momentos ali de conhecimento, por várias situações. Então eles deveriam cada vez mais progredir na fé cristã. E algo que o apóstolo João, desses 2 versículos, quis enfatizar a respeito dessas pessoas. Então, que eles não deveriam se demover a respeito do que estava acontecendo por aqueles ensinos falsos. Mas eles conheciam aquele que existe desde o princípio. Eles conheciam ao Senhor Jesus. E agora eu quero dizer aos pais que têm seus filhos, que são encarregados de ensinar a palavra do Senhor. Muitas vezes, alguns pais cristãos têm esquecido da obrigação. Eu vou falar mesmo obrigação mesmo, que a palavra de Deus diz que nós devemos ensinar os nossos filhos a respeito da fé cristã. Nós devemos inculcar em nossos filhos, colocar na cuca mesmo a todo momento, ao deitar, ao levantar, andando pelo caminho, todo momento tem que haver instrução da palavra do Senhor. É lamentável em que muitos lares cristãos hoje, você entra e não percebe a diferença entre um lar ímpio. O ambiente muitas vezes é igual. O que está se passando na TV é o mesmo do cristão, é o mesmo do ímpio. As músicas que se ouve é a mesma da casa do cristão, a mesma do ímpio. As conversas que se tem, muitas vezes é a mesma. Meus irmãos, não foi assim que nós fomos chamados. Nós somos chamados, meus irmãos, para transformar esse mundo pela renovação do nosso entendimento. Pais, vocês conhecem, vocês têm um relacionamento com o Senhor Jesus e vocês devem estender esse conhecimento
aos seus filhos e às suas famílias? Nós estamos vivendo nesse mês, o mês de maio, que a gente chama de o mês da família. Como é bom a nossa família ser conhecedora da verdade de Deus. Naqueles dias ali do apóstolo João, várias coisas estavam sendo ditas a respeito do Senhor Jesus. Coisas que não eram verdade. Estavam pervertendo a pessoa do Senhor através de ensinos espúrios. Mas cabia àqueles mais velhos da igreja, aquelas pessoas com mais maturidade dentro da igreja, estar firmes para poder ensinar a nova geração a respeito da verdade do Senhor Jesus. Por isso, pais, não negligencie muitas vezes o culto doméstico no seu lar. Isso vai fazer uma grande diferença no lar de vocês. Mesmo que naquele momento você ache impossível de se realizar, mas se esforce, porque a consequência será muitas vezes bem proveitosa no lar de vocês. Então a igreja deve estar suprida de pessoas assim, com a responsabilidade de ensinar aos mais novos, aqueles que estão chegando, a próxima geração, a respeito da verdade de Deus. E agora ele vem chamar aqui, falar aos jovens. Jovens, eu vos escrevo, porque tendes vencido o maligno. E no versículo 14, quando ele vai dizer, jovens, eu vos escrevi, porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. O que ele está dizendo para aqueles jovens, muitas vezes os pais, eles passaram já por momentos de experiência, já passaram por momentos de luta. Agora, os jovens estavam naquele momento ali que eles precisavam demonstrar forças. E o apóstolo João diz que eles são fortes. Eles têm a capacidade. E eles são fortes porque venceram o maligno. Porque a respeito de todas aquelas coisas que estavam acontecendo, eles não acataram aquele ensino. Por quê? Porque neles estava a palavra de Deus. E eles não se demoveram muitas vezes com aquele grupo que se rebelaram, que pervertiam a fé cristã através dos seus ensinos, mas eles se mantinham fiéis. E o jovem hoje é chamado também para, da mesma forma, porque ele ser forte, manter a palavra de Deus viva nos seus corações e fazer a diferença neste mundo. Se a igreja hoje, a igreja do Parque Seleto, ela quer ser uma igreja com jovens fortes, a palavra de Deus já diz que a palavra de Deus permanece neles. Vocês são fortes só pelo fato de estarem aqui e não estarem lá fora no mundo. E é preciso que cada vez mais façam evidenciar a vitalidade, a força que existe dentro de vocês. A não se esmorecerem muitas vezes com as lutas. A não se desanimarem com a respeito das situações presentes, com muitas vezes os sofrimentos da presente geração, mas devem se mostrar cada vez mais firmados na fé cristã. Vocês são fortes porque a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Satanás está derrotado e vocês sabem disso. Evidencie Cristo cada vez mais na vida de vocês. Não se conforme com esta geração. Não se conforme com este século. Evidencie Cristo nas suas vidas. Evidencie aquele que existe desde o princípio. Vocês são fortes. E tendes vencido o maligno, porque a palavra de Deus permanece em vós. A posse da palavra de Deus na vida de vocês é a fonte da vitória. Muitas vezes nós falamos que nós temos medo da próxima geração. Se nós olhamos para o que era na década de 80, o que vivenciamos na década de 90, nós temos medo do futuro. Mas a gente tem que
acreditar que Deus vai manter jovens firmados na palavra de Deus. E hoje é preciso ainda que se enfatize muito disso, para que vocês não negligenciem isso. Como era naquele período da igreja primitiva, várias e várias pessoas dizendo a respeito de Cristo, cada uma com uma concepção mais absurda. E hoje também, da mesma forma, filosofias dos mais diferentes tipos, sendo ensinada, propagada. Os digital influencers por aí, muitas vezes fazendo a cabeça da juventude, jovens sendo influenciados por causa dessa geração youtuber, geração TikTok. Os jovens da igreja, eles já têm vencido o maligno, porque a palavra de Deus permanece neles. E façam cada vez mais, meus jovens, cada vez mais evidenciar a palavra de Deus na vida de vocês. Mesmo que pareça retrógrado, mesmo que pareça antiquado, mesmo que pareça ultrapassado, não se deixe vencer. Vocês são vencedores. Vocês já venceram o mal. Filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Para os crentes em Cristo Jesus, vocês devem sempre saber que o pecado de vocês são perdoados. E que o preço que Cristo pagou para que os seus pecados fossem perdoados. Nós merecíamos a condenação eterna por causa dos nossos pecados. Mas foi necessário que o Filho de Deus se encarnasse e sofresse para levar ali na cruz os nossos pecados. A igreja daquele período devia estar bem consciente disso, a respeito de quem é o Senhor Jesus e do que ele fez naquela cruz. E que, tendo o perdão dos pecados, tantas coisas, bênçãos advinda disso, de ser nova criatura, de ser um novo ser. Olha que o apóstolo João vem escrever a respeito disso, de como chega a extensão do amor de Deus. Olha o capítulo 3, versículo 1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Olha como foi o amor de Deus. Chegou até o ponto de sermos chamados filhos de Deus. Então, nós somos recebidos no número dos filhos de Deus pela adoção do Senhor Jesus. Por isso, os nossos pecados são perdoados por causa do nome dele. E pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Eram pessoas que conheciam ao Senhor Jesus, eram pessoas que conheciam ao Pai. E jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Olha o versículo 14. Eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. E jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Quer manter a sua família fiel a Deus? Uma família feliz? Uma família abençoada? Reconheça todas essas verdades. Transmita a seus filhos que eles são pecadores, mas por causa do sangue de Cristo eles são perdoados. Transmita aquilo que vocês conhecem a respeito de Deus Pai e do Senhor Jesus, transmita aos seus filhos. E que os jovens, vocês são vencedores. Vocês venceram o maligno, porque a palavra de Deus permanece em vocês. E façam sempre evidenciar isso na vida de vocês.
São tantas e tantas tentações que possam acontecer, mas nunca abandone a fé cristã. A carta que o apóstolo João escreve para a igreja daquele período, que eu falei, enfatizei, num tom pastoral. Ele não vem combater, não vou escrever lá para esses hereges, não. Eu vou escrever para crentes. Para os crentes lavados e remidos no sangue do Senhor Jesus, para que eles venham andar na luz, para que eles venham viver pela verdade e obedecer os mandamentos do Senhor. Que Deus assim nos abençoe.